Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que estava com saudade, é a primeira aula do ano que eu participo, né? Estou acompanhando de casa, a maioria das aulas não consigo chegar para as 19, é uma pena. E eu gostaria de dedicar a aula de hoje, que essa semana foi aniversário do nosso codificador, Allan Kardec, dia 3 de outubro, né? Ele faria 213 anos. Então vamos dedicar essa aula para ele, inclusive no final a gente vai falar umas palavrinhas dele, tá bom? Tem a ver com a aula também. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulos 39 e 40, falando sobre trabalho incessante. Que trabalho que não acaba nunca, né, gente? Vamos lá. Ainda, falando do capítulo 38, lembrando que nós estamos numa oficina de nosso lar, ou seja, nós estamos dentro de nosso lar aqui na Terra, né? Na casa de Isabel, que é uma médium encarnada, e de Isidoro, marido dela, desencarnados. E nós, justamente, estamos nessa última frase de Aniceto, ainda são poucos, né, poucos de nós, relativamente, os irmãos reencarnados, que sabem dormir para o bem. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Isso o André pensando, né? Para a gente ver a importância que a gente tem de um evangelho no lar. Simplesmente na casa de Isabel, todos os dias é feito um culto do evangelho. Ela com as crianças se reúnem e juntamente com ela, tanto durante o processo do evangelho no lar, como também no sono, todos trabalham naquela casa. E ela funciona como se fosse um lugar de descanso, justamente para as entidades espirituais que vieram, tanto de nosso lar, como de Caminho da Paz, como do pronto-socorro de Alfredo. Ou seja, a gente vê que naquele local é um lugar protegido pela espiritualidade maior no nosso planeta Terra, ou seja, temos pedacinhos de nosso lar na nossa Terra, ou seja, será que nós fazemos da nossa casa um pedacinho de nosso lar, uma vez que toda semana fazemos o Evangelho em casa? Porque nada mais do que ela vai descrever aqui, o que vai ser descrito nesse capítulo, é o trabalho realizado pós-Evangelho no lar, né? Se alguém quiser falar, por favor. Então eu só trouxe aqui para relembrar as esferas espirituais, né? Lembrando que nosso lar, ela está num local de transição entre a terceira e a quarta esfera, né? Um pedacinho de nosso lar ainda está no umbral mais leve, enquanto que o restante dele está no umbral, está nas zonas celestiais, né? Que são a quarta e a quinta esfera. Aqui mais um pouquinho. A gente vê nosso lar aqui, né? E a gente vê as colônias que ficam em torno do umbral mais grosso, mais denso, aonde a gente tem Campo da Paz, que já foi descrito anteriormente, e aonde fica o Castelo de Alfredo, onde também é um pronto-socorro, de onde vem a nossa caravana, né? Aniceto, Vicente e o nosso André. E temos o umbral mais pesado, próximo à Terra, e a crosta terrestre. E assim nós continuamos. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque não nos falta trabalho.
Essas palavras vêm do livro Nosso Lar. Eu retirei, na verdade, do livro da doutora, A Luz do Eterno Recomeço, onde ela faz uma pós-graduação, vamos dizer assim, do livro. E o próprio Lísias, que é aquele enfermeiro que recebe o André Luiz logo depois que ele desencarna, ele fala isso para André, ou seja, isso está no capítulo 4, que somos felizes em nosso lar porque não nos falta trabalho, né? Então, em 1939, na época que esse livro foi escrito, O Nosso Lar, o governador completava 114 anos de trabalho, ou seja, ele está para quase 200 anos, para comemorar 200 anos de trabalho, o governador de Nosso Lar, ininterrupto. Este tempo corresponde igualmente aos 114 anos do calendário terrestre. Os ministros costumam excursionar entre as esferas, contudo, o governador continua trabalhando, mesmo nos períodos em que ele poderia ter de sono ou de descanso. Ele nunca deixou de trabalhar, e mesmo quando as pessoas repousam, ele continua trabalhando. Ele raramente participa das atividades de recreio, né? E a não ser em obediência a esse imperativo, esse governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que é a parte do nosso lar que ainda está no umbral mais leve, né? E que representa a zona de nosso lar em que há o maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. E aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes aos difíceis problemas de trabalho. Então, mais uma vez aqui, a gente está falando de trabalho. E vejam que existe como se fosse um reflexo. Nós somos exatamente um reflexo daquilo que acontece no plano espiritual. Nós trabalhamos exatamente aos moldes de como o plano espiritual trabalha. Dentro da nossa casa, fazendo evangelho. Dentro do nosso centro espírita, estudando, dando passes, fazendo os trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Então nós podemos ver que nós estamos trabalhando da mesma maneira que o Ministério da Regeneração trabalha, como também o Ministério do Auxílio. Alguém tem dúvida? É semelhante, né? É bem semelhante. Veja que o governador faz e nós fazemos também. Mesmo encarnados, fazemos parte de nosso lar. É possível que façamos parte, inclusive este centro faz parte, talvez. Em algum nível nós possamos estar conectados ao nosso lar diretamente ou a outra colônia, que nós vamos ver mais pra frente, que não existe só a colônia de nosso lar. Nós inclusive já falamos sobre isso, né? E aí é descrito aqui o caso de uma senhora, né? Enquanto André estava na casa, já todos dormindo, Isidoro e a sua esposa, a Isabel, saíram da casa, deixaram que as crianças fossem tomadas contas pelos espíritos que estavam lá, foram fazer as atividades deles e as pessoas que estavam na casa continuaram trabalhando, desencarnados. Essa senhora é uma senhora desencarnada e ela falava que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar a minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Então André, ele fica na dúvida e ele tenta entender o que aconteceu, como se deu esse encontro, né, da mãe desencarnada com a filha encarnada que pensava em se suicidar. E aí ela fala, a bondosa senhora, o encontro se deu num sonho, né? A filha foi trazida até ela naquela casa, né? Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só. A mãe desencarnou há 11 meses, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto deveria e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas como a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação.
Isso é uma verdade, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está muito assoberbado no trabalho, com as coisas materiais, no trânsito, a gente não está conectado exatamente às informações talvez mais benéficas a nós mesmos. Nós estamos mais preocupados com outras situações. Não estamos sempre conectados, nos mostrando a necessidade da conexão mesmo dentro do trabalho material. Nem que a gente escape um segundo para fazer uma prece, na hora que vai ao toalete, na hora que vai tomar um café. É um momento de conexão para que determinadas influenciações que podem atrapalhar-nos, inclusive durante o dia, possam ser minoradas, né? Precisava então encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual. Ela é um espírito bastante semelhante a nós, até a própria filha, e para poder operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta, uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar, ou seja, a casa de Isabel, uma casa humilde, onde ela criava os filhos, né? E onde ela fazia o evangelho no lar todos os dias há 20 anos, né? Mesmo depois do desencarne do próprio marido, que foi Isidoro. E ali ela pôde descansar, fazer o que ela tinha que fazer e trabalhar junto com outras entidades de luz que também estavam naquela casa. E ele pergunta, e conseguiu então os seus fins? Graças a Jesus, respondeu a senhora, né? Agora sei que minha filha recebeu os meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. E ela questionou, há outras oficinas de trabalho de nosso lar? E ela responde, ao que nos informaram, há um regular número deles, ou seja, todas as casas onde se pratica o evangelho no lar e onde se tem o Cristo como o mentor da casa, teremos oficinas de nosso lar. Além disso, além dessas oficinas, nós temos outras colônias espirituais além de nosso lar, aonde outras criaturas vieram reencarnadas e que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a gente chegou a mostrar. Então nós temos a Alvorada Nova, né, que é uma colônia ela é mais antiga que nosso lar. Quando o nosso lar foi criado, logo que os portugueses vieram para o Brasil e começaram a desencarnar, eles procuraram a Alvorada Nova para pedir instrução de o que eles poderiam fazer para construir nosso lar. Alguém sabia disso já? Então, isso está descrito no livro da doutora Marlene. Eles desencarnaram e falaram, nós queremos construir um local parecido aos moldes de Alvorada Nova, que era mais antiga. Mas não era o Dom Pedro, não. Aliás, o presidente de Portugal. Não, foi no descobrimento. Isso foi em 1500, né? Isso foi logo na época do... Não, antes da família real, muito antes. Isso foi na época que aqueles primeiros portugueses, que o Cabral veio, conversou com os índios, né? Bem ali. Aí eles começaram a desencarnar e resolveram, que eram os desbravadores, eles começaram a desbravar também o umbral aonde está nosso lar. Olha que coisa interessante. O desbravamento das florestas, né, brasileiras, os bandeirantes, né, desbravaram também as terras do umbral, para que nosso lar fosse construído. E ao modelo da Alvorada, só que a Alvorada não tem ministérios, chamam departamentos, mas eles têm nomes bem parecidos, né? E aonde justamente existe, aonde foi na Baixada Santista, que foi Santo e São Vicente, que foram inicialmente descobertos, depois descobriram São Paulo, mas é exatamente na nossa região, tá? E olha que interessante, né? Então, do ponto de vista geográfico, fica nessa região nossa. Qual é, vamos dizer, a maior função desta colônia? Ela está mais devotada ao estudo da doutrina espírita, né? E tem muita relação com a mediunidade. Por quê? Preparar futuros médiuns de trabalho na crosta, principalmente médiuns psicofônicos, nos trabalhos de desobsessão. Será que tem a ver com a gente? Não. Né? Bem interessante. Que eu saiba, o responsável, alguém quer falar?
que eu saiba, o responsável por essa colônia é Caibar Schutel, né? Então, o chefe de... chefe não, o governador supremo de Alvorada Nova é Caibar Schutel. Pois não. Em algum livro da série da Luiz fala nesse português? Como? Em algum livro da série da Luiz fala nesse português? Então, esse trecho que eu peguei foi justamente no livro da doutora Marlene. Toda a literatura vem do livro da doutora Estudando o Nosso Lar. Isto vem, a bibliografia vem da doutora Marlene, do livro dela, tá? Sobre essa questão. Que foi dessa forma que Nosso Lar foi constituído, tá? Depois tem a colônia Nova Esperança, que é mais uma, que fica mais ou menos naquela região ali do Brasil, tá? E temos outras também. Aqui, ó. Colônia da Redenção, aqui nós temos todas as referências bibliográficas da onde elas foram retiradas, né? Do livro Além da Morte, do Divaldo Franco, e aonde desencarnaram as primeiras pessoas que trabalharam na Casa do Caminho. Eu vejo que tem uma correlação com as pessoas que desencarnam, né? Temos o Sanatório da Esperança, que é citado nos Tormentos de Obsessão, o governador Eurípides Barçanufo. Tem a Casa Doutora de Bezerra de Menezes, que fica sob São Paulo. Foi citada por Edgar Armond, né? E é uma casa que se constitui muito para casos psiquiátricos, tá? E tem a Casa Anália Franco, também em São Paulo, e na Vila Formosa, que é mais dedicada às crianças. Aquela região lá. Né? Bom, continuando o nosso livro, nesse instante, duas pessoas adentraram o ambiente. Eram pessoas que tinham trabalhado com eles a noite toda, e eles conversaram um pouco sobre o assunto, e eles falaram assim: bom, agora já é de manhã, já todo mundo está indo descansar ou fazendo suas coisas, nós vamos ao trabalho. Aí André Luiz fala: mas vamos continuar trabalhando? Trabalho incessante, né? Esse é o nome do capítulo. Como não, meu caro? Responde assim o Vieira: o próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos, de maneira incessante, tanto no período do dia como da noite, tanto encarnado como desencarnado. Ok? E ele pergunta: mas vocês estão aqui desde o início? Ele fala: não, alguns estão realmente desde o início, mas a maioria faz um estágio nessas oficinas, ou seja, as nossas casas podem ser estágios de espíritos desencarnados, né? E nós ficamos por aqui mais ou menos a cada 2 anos e vamos mudando assim de instituição. Funciona como uma escola, como um local de aprendizado, até para os próprios espíritos. E aí ele pergunta, né, porque a gente sabe que o André Luiz pergunta mesmo. Eu queria saber, né, vocês são os únicos que têm as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo? Ou seja, existem recrutadores de espíritos, né, de almas, não precisa ser só desencarnadas, podem ser inclusive encarnadas durante o sono, como foi a filha daquela senhora que falamos, a filha Adalva, né? Não, né? Vieira e Delgado, ele fala, né? Somos apenas auxiliares de alguns quarteirões. Imaginem só como deve ser o movimento, né? À noite, que a gente nem imagina. E aí nós recebemos aqui enquanto eles estavam conversando, a interferência de um espírito de luz, que não é falado o nome aqui, mas que promove uma recomendação aos amigos. Vieira, recomendo a você e o Delgado a melhor observância do nosso critério doutrinário, ou seja, tem critérios para entrar no trabalho. Não podemos deixar entrar qualquer tipo de espírito. Por quê? Será inútil trazer aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal, porque às vezes
porque nós amamos as pessoas, gostamos, ou as pessoas são da nossa família, a gente acredita que a pessoa possa ter as mesmas condições que nós de fazer um trabalho e de repente não consegue. Por exemplo, será que eu posso trazer qualquer amigo ou familiar para fazer um trabalho no desenvolvimento mediúnico ou mesmo no passe? A pessoa não entende do que está acontecendo, não sabe por que aquilo está acontecendo, ela não está preparada. Quantas vezes nós não recebemos aqui, mesmo com o Dr. Albert, trabalhadores que precisam da psicofonia ou precisam mesmo da passes, e qual que é a primeira orientação? Primeira coisa, precisamos sintonizar com a casa, então tem que haver um período onde essas pessoas criem sintonia conosco, né? Que é a sintonia do grupo. A pessoa tem que criar essa situação. Depois, ela tem que ter uma coisa que é o comprometimento e a assiduidade. Se a pessoa não vier e não participar, ela não poderá participar mais no grupo. E isso vai ser em qualquer trabalho da casa. E isso vale também no mundo espiritual. Não adianta eu levar no trabalho uma pessoa que eu quero que seja orientada, mas a pessoa não quer orientação. Tanto que esses irmãos, infelizmente, eles usaram do médium inadvertidamente, da Isabel para falar. Então, assim, causaram tumulto na reunião, as entidades superiores tiveram que intervir, ou seja, eles acabaram prejudicando o trabalho que poderia ter sido feito de uma maneira mais correta com aqueles que tivessem os critérios doutrinários estabelecidos pelo grupo, né? Então, às vezes, a gente ultrapassar um determinada situação não é bom. Muitas vezes pedem-nos para serem atendidos aqui na quinta-feira sem passarem na segunda. Muito raramente fazemos isso. Fazemos quando é uma questão de urgência e é uma necessidade. Mas normalmente, qual é a entrada da casa? Não é que sejamos chatos ou que a gente é, né? A entrada da casa é pela segunda-feira, é pela psicografia. Precisa existir a intenção do coração, às vezes precisa existir uma certa dificuldade, até para que o indivíduo valorize o trabalho. Sabemos que, né, às vezes é necessário mesmo que a pessoa seja vista hoje, a gente vê, mas em alguns momentos a gente vê hoje e fala, segunda-feira o senhor retorna, pegue por favor a psicografia, porque faz parte de um protocolo, né, que foi estabelecido e tem um motivo para ser assim. Se esse protocolo for mudado, a gente vai ver mais para frente, né? Alguma dúvida? Deixa eu perguntar, se a gente às vezes acha que pessoas têm necessidade de participar e ouvir as palestras da doutrina, como que a gente deve abordar essas pessoas, sendo que a gente acha, mas a gente não sabe se a pessoa está preparada ou tem afinidade com a doutrina? Eu acho assim, religião é uma coisa muito complexa. A primeira coisa, eu tenho escutado muito isso no desenvolvimento mediúnico e tem sido bem interessante. O Maida sempre pergunta para mim, o que é a vida para você? E ele pergunta isso para o espírito a ser orientado. O que você acha que é a vida? O que você acha que é a morte? A partir dessas perguntas, você pode entender se ele tem uma religião, se ele não tem, se ele acredita em Deus, se ele não acredita, se ele está preparado para ouvir a minha opinião. E aí você vai abrindo um leque. E aí a sua sensibilidade vai dizer, pode ser que ele esteja interessado, de repente eu dou um livro, de repente fala assim, nossa, pensei em você, vou te dar um livro. Aí depois, quem sabe, ele lendo o livro, ele se interessa em vir ao centro espírita, porque não é fácil vir ao centro espírita, gente. Ainda mais com muita gente gritando lá em cima. Tá? A gente, né? Mesmo porque o conceito que você tem do centro espírita é um conceito distorcido demais. Mas veja, não sei se é distorcido. Eu acredito que, assim, existem vários locais, como a gente está vendo aqui, no próprio plano espiritual, também existem vários centros, existe a nossa sintonia. Ninguém vai estar num centro onde a sintonia não exista. Só que existe uma coisa que se chama perseverança. Então, existem pessoas que têm que estar naquele lugar, naquele momento, mas elas não querem estar. Paciência, não é o momento, então. Existe o livre-arbítrio e a vontade de Deus. Porque às vezes, mesmo contra o nosso livre-arbítrio, a vontade de Deus vai agir.
Então a pessoa pode procurar outro centro. Não temos só o nosso, temos outras searas do Cristo, né? Esse discernimento, então, que a gente acha que as pessoas precisam, eu acho que não cabe a gente, então. Não, acho que sim. Como médicos das almas, nós podemos ter essa impressão, sim. Só que será que a pessoa está disposta a ser tratada? A primeira coisa é o paciente estar querendo ser tratado. Se ele não quiser, se ele não aceitar, se ele tiver ouvidos de não ouvir, ele não vai ouvir. Então, talvez essas perguntas básicas sejam só o início para que a gente possa abordar mais para frente alguma coisa mais. E eu acho que existe uma coisa também bem bacana que eu já ouvi do Dr. Albert várias vezes. Silvia, o exemplo é tudo. Não adianta exigir do teu irmão aquilo que nem você sabe, muito menos faz. Então faça de novo, faça de novo, faça de novo. Quem sabe um dia você inspira alguém, ou não, porque está nas mãos de Deus e da espiritualidade o caminho daquela pessoa, e o rio da vida vai seguir. Tudo bem? É uma sequência infinita, né? E assim eles ficaram envergonhados, porque eles receberam uma reprimenda do orientador deles, mas disseram que agora vão se controlar e trazer realmente ao trabalho somente espíritos que entrem dentro dos critérios estabelecidos pelo trabalho. E aí André Luiz está assim, escandalizado, né? Tipo, meu Deus do céu, como assim? Quanta lição, né? Puxa vida, vocês trabalham aqui também? Eu nem sabia de nada enquanto encarnado, porque realmente quando o André Luiz estava aqui, mal sabia o que acontecia quando dormia, né? E aí ele termina de que forma? Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor. Como no círculo carnal, ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Podemos fazer preces de auxílio pelo irmão que às vezes não quer vir ao centro espírita. Podemos tomar passe por ele, se é um irmão nosso da família, né? Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem que aqui uma significação positiva para quem quer e deseja caminhar sinceramente para Deus. Não adianta obrigar uma pessoa a vir. Uma criança sim, porque uma criança está em formação. Então é obrigação dos pais fazer o evangelho do lar e trazer a criança espírita mesmo mal criada, como era o filho que nós vimos de Isabel, que fazia malcriação. Queria usar o espaço que a mãe usava para o culto ao lar para alugar, né? Porque ele ia ganhar dinheiro com aquele espaço. E ela falava para ele, filho, mamãe não acha correto. Então assim, eu acho que limites a gente tem que estabelecer das crianças, mas a partir do momento que o indivíduo é adulto, a gente continua dando exemplo, continua rezando, continua intercedendo, mas ele tem o livre-arbítrio. Podemos mudar? Bom, aí Aniceto fala assim, bom gente, nós trabalhamos bastante, mas eu acho que está o momento de rumarmos ao campo. Precisamos descansar. Enquanto isso, como não temos muito o que fazer na cidade, na parte urbana, vamos usar da habilidade que vocês têm em volitar. Gente, um dia nós vamos volitar. Vocês já imaginaram isso? Ou já volitamos em algum momento? Acho que não. Quem sabe na próxima desencarnação, uma vez que a consciência seja um pouco melhor e que a reencarnação seja um pouco mais aceita de uma maneira mesmo revoltada, né? Nós possamos ter essa capacidade de volitar como André Luiz tinha, né? E aí diz Aniceto, então vamos nos revigorar, vamos volitar, e aí André Luiz já quer saber, né? Aonde vão? Aí Aniceto só olha para ele e fala, vamos, né, André? Vamos. Bom, e olha que interessante, depois que ele teve esse repouso na casa de Isabel, ele foi tratado também, porque ele vinha cansado do período que ele esteve
porque ele estava no umbral. Não podemos esquecer que Campo da Paz e que o Castelo de Alfredo não era o nosso lar. Eles eram locais, mas dentro do umbral médio, né? Eles não estavam ali. Nós consideramos a oficina da Isabel, né, da Casa Isabel, como um pedaço de nosso lar. Então ali ele foi refeito daquilo que ele se sentia cansado. Isso mostra para nós o quanto é necessário a nossa parada durante o dia e durante as semanas e durante o período em que a gente vive a nossa vida, o período para refletir sobre o que está acontecendo conosco, um período de meditação, um período de oração, um período de frequência à casa de qualquer que seja a religião, não somente a casa espírita, mas a qualquer casa religiosa, o período de benemerência, onde a gente possa ir a um local, onde a gente possa promover a ajuda de semelhantes. Então vejam como é importante que tenhamos essa parada, até em locais de tratamento. Mas nós vamos nos recarregar e vamos ter maior capacidade até de enxergar coisas que nós não enxergamos, uma vez que a gente faça essa parada, né? E foi o que aconteceu com o André. Ele começou a notar que ele se movimentava agora com faculdades melhores, né? Mais crescentes, que ele conseguia ver as coisas de uma maneira mais fortalecida, conseguia se afastar daquelas vibrações inferiores, porque ele estava mais conectado à espiritualidade de nosso lar, à espiritualidade maior, né? Acima de nosso lar, inclusive. E aí ele começou a olhar e começou a ver homens, animais, veículos e várias pessoas completamente grudadas, a palavra chumbadas ao solo, né? Agora a visão se dilatava e ele começava a ver que as pessoas se agarravam à crosta, né? E ele teve a impressão que eles estavam em alto mar, como se eles estivessem volitando no pleno oxigênio, né? Nossa, surfando no oxigênio, gente. Eu achei isso muito bacana, né? Pensa, volitando no oxigênio, surfando no oxigênio. E embaixo ele via só o que? Lodo, água turva, né? Aquele monte de gente lá se arrastando, como se fossem répteis, né? Nós mesmos, abraçados aos nossos irmãos desencarnados, né, gente? E aí Aniceto pergunta: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas, bactérias espirituais, gente. Como nós temos bactérias, isso nós aprendemos com a Fernanda, né? Que as bactérias desencarnam e viram bactérias, elas morrem no plano material, mas elas continuam no plano espiritual, né? São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo aos princípios das afinidades, como sempre, né? Sintonia. Reparem aqueles arabescos de sombra, e indicava nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas da matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por cada classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Então, além das bactérias, nós temos aqui o quê? Que seriam então essas... Vamos ver se alguém sabe, né? O que seria essa zona de material mental inferior que é expelida pelos humanos? São as formas... Pensamentos. Então, além das bactérias, nós temos todas aquelas formas, pensamentos misturadas, né? E coabitando as pessoas, ou nós mesmas. E atraindo o que para nós? Exatamente aquilo que nós vibramos, exatamente aquilo que nós pensamos. Tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras, que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai não adianta só rezar, gente. Tem que vigiar. Porque a gente reza. O que seria a vigia? A vigia é a conduta moral. É a reforma íntima. Não adianta eu rezar e continuar destratando o meu irmão, que eu não falo bom dia no elevador, né? Que eu me irrito
no trânsito. Então, na verdade, a conduta moral não é dentro do centro, na casa espírita, onde quer que seja, é na nossa vida comum, cotidiana, né? Então, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de naturezas menos dignas. Ou seja, nós conseguimos ultrapassar toda essa situação, uma vez que o nosso orar e vigiar esteja de acordo. E aqui é do livro Evolução em Dois Mundos, que fala exatamente sobre os mecanismos da mente, né? Vamos voltar lá para os mecanismos da mente que nós já estudamos há 2 anos atrás. Entrosando-se ambos, o córtex cerebral e o diencéfalo, que fica mais para dentro, em perfeita sincronia de estímulos pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta, a própria exteriorização do plano físico e no plano espiritual. Isso vale tanto para os encarnados como os desencarnados. Isso vale tanto para o cérebro perispiritual como o cérebro perispiritual atuando no cérebro mental, no cérebro físico, certo? E aí nós temos um resumo aqui, ainda em mecanismos da mente, né? Que a força mental atua sobre o centro coronário, trazendo a consciência daquilo que é certo fazer ou não. Todos nós temos dentro de nós mesmos a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Ondas de trabalho, ondas de indagação, existência, e nós podemos cometer erros ou acertos. Então tudo vai depender de uma coisa chamada força mental, que nos falta muito às vezes, porque às vezes não sabemos nem o que queremos. A gente fica, será que é isso que eu quero mesmo? Estou perguntando. Então eu não tenho ainda certeza se é isso que eu quero, ou então eu acho que eu quero, mas eu ainda titubeio. Ou então eu nem sei que eu quero, ainda estou dormindo no plano encarnado. Interessado então André em todo esse conhecimento, ele pergunta, André Luiz, né? Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Como os núcleos de corpúsculos microscópicos de que originam as enfermidades corporais, por exemplo, ele fala que as doenças produzidas por essa matéria mental seriam semelhantes aos micro-organismos que causam a doença física também? E vejam o que o mentor responde: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos as larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade das circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como adoecem almas. No futuro, por esse mesmo motivo, no futuro é hoje, né, gente? Vamos falar hoje? Né? Hoje, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. E poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento aos organismos da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente a quem? Ao homem espírito. Se o paciente não quer ajuda, nós não temos como ajudá-lo. Aí eu trouxe algumas coisas que Thalita me deu esse livro e ele virou o livro top na minha existência, Horizonte da Mente de Miramês. Nós vamos falar sobre as formas mentais e sobre a emissão dos pensamentos. A massa encefálica é o topo da cruz humana. Essa
frase foi bem difícil quando eu ouvi. Eu li ela umas 4 vezes. Ou seja, a minha mente é capaz de causar a minha cruz, né? Eu me coloco no Calvário, se eu quiser. E nela se encrava um astro divino. Mesmo assim, tem um astro divino lá. Eu posso me pôr no Calvário, mas Deus nunca vai deixar de estar lá comigo. Mesmo eu no Calvário. Que se manifesta em parte por acanhados sentidos, e as ideias oriundas dessa claridade semeiam vida por toda a lavoura biológica. E essa vida se expressa por escalas infinitas, de acordo com a sua maturidade, que é conhecida pelo que a alma pensa, pelo que a alma faz e pelo que a alma vive. Porque vejam, hoje a gente ainda vive num ambiente que é possível a gente fingir que é uma alma boa, né? Mas a gente não é uma alma boa, e espiritualmente falando e do ponto de vista espiritual, se a alma não fala de verdade, se a alma finge que é boa, não adianta nada, gente. É triste, né? Mas é pior até do que falar assim, eu vou fazer tal coisa, o senhor me ajuda. Eu acho que é pior do que a barganha, você se enganar. É fazer o bem fingindo que está fazendo o bem. Pode ser? É melhor não fazer. Porque é uma falsidade de alma. Não é uma falsidade, porque nós estamos falando aí de alma e de moral, né? Não é nem moral, nós estamos falando de alma. Como é que eu posso falar, não, eu vou lá, eu trabalho, eu faço, aconteço, mas meu coração não quer fazer? É claro, existe uma coisa chamada perseverança. Eu não gosto, mas eu faço. Eu não gosto, mas eu faço. Uma hora eu vou fazer. Mas existem pessoas que fazem realmente sem amor. E por isso que nós temos tido várias, assim, né, orientações de espíritas que desencarnam em situações muito ruins. Porque tem a falsa impressão, trabalhei 200 anos no centro, fiquei 200 horas fazendo palestra, dei 480 passos, tudo anotado no caderninho. Chega lá em cima, mas meu filho, cadê o amor, meu filho? Cadê o amor colocado nisso? Faria uma palestra, mas era com amor. Dava um passe, mas era com amor. Está igual a história de João Mateus, viu? Pode contar. Conhece a ficha? Não sei. Pergunta pro mais aí, que eu já dei para ele. Ele reencarnou no Brasil em 1904. Então, mas veja, a gente pode até levar no caderninho da mente, porque eu posso computar tudo. Eu tenho 500 e 800, não sei o quê. Mas e o amor, gente? Porque além das coisas que a gente faz, tudo é válido, gente, tudo é trabalho. Só que eles vão falar assim, você trabalhou bem, meu amor, meu amigo, meu filho, meu irmão, mas você trabalhou sem amor. Então você vai voltar de novo, para trabalhar de novo, para fazer com amor. Estou falando para mim mesma, sabe, gente? Quando a gente dá a palestra, é porque a palestra é pra gente. Ninguém dá palestra sem ser pra gente, hein? Vamos de novo. Agora, falando sobre emissão de pensamentos, Miramês. A nossa mente, ela atinge todo o nosso corpo físico. Dos pensamentos que encontram seus reatores nos variados plexos, para depois acionar as glândulas responsáveis por todo o conjunto orgânico. Se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo do espírito estará em paz. Senão, sofreremos hoje ou amanhã as nefastas consequências causadas pela invigilância do inquilino do corpo. Deveremos dar início, se não temos costume ainda, ao cultivo do amor, da alegria pura, das emoções superiores, da caridade, do perdão, da tolerância, da solidariedade para com todas as criaturas. Essas tentativas por nós iniciadas darão ensejo a um bom ambiente para a consciência, o ambiente da nossa consciência interna, nos ajudando a plasmar no flóreo clarão divino que entra em nós ideias de alta elevação espiritual, tornando-nos livres da velha sombra que nos acompanha há milênios. Como ela se chama, gente? É a ignorância. Seremos humildes em relação ao Pai. Nos ajoelharemos e diremos que seja feita a vontade do Pai. Não sofreremos mais. Os espíritos de luz sofriam por outras situações, mas não pelas que vemos aqui.
Francisco de Assis foi um exemplo disso, né? O sofrimento era outro. Nossa, eles estão totalmente escandalizados com os ensinamentos, né? E aí ele fala assim, nossa, mas nós estamos correndo muito perigo com essas bactérias e com esses montes de pensamentos ruins, né? Aí Aniceto fala, por isso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para que os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade do quê? Da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Tem vezes que não tem explicação. E talvez a ida à casa espírita ou a qualquer casa religiosa nos faça uma certa imunização. Isso que nós recebemos de orientação, que cada vez que nós frequentamos a casa espírita ou a casa religiosa de uma maneira de coração, nós nos conectamos ao divino e limpamos essa matéria ruim que convive conosco e que espera por nós quando saímos daqui, né? Falando ainda sobre a criação mental. A criação mental depende em parte dos nossos esforços, que deve ser feito com amor, com alegria. No entanto, até para isso precisamos da chancela do tempo, que nos revela a maturidade espiritual. O progresso não depende dos homens, nem de espíritos desencarnados. Ele é Deus presente em toda parte. A alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido, procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer, nem dar-se a intolerância para com as suas irmãs de caminho, cultivando a humildade em todos os percursos por onde anda. Quem consegue criar mentalmente a paz e viver mais ou menos nela, está nascendo de novo para a nova vida. Aqui ainda Aniceto falando, todos precisamos saber emitir e saber receber. Emitir os pensamentos, emitir as nossas vontades e receber também as influências que estão no nosso meio. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenhavam-se os homens encarnados e nós outros, em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Como todos nós somos interdependentes, não adianta eu crescer sozinho, não adianta eu melhorar sozinho. Eu tenho que melhorar em coletividade, porque todos nós somos interdependentes, encarnados, desencarnados, inclusive outros planetas que estão também na nossa órbita, como fora da nossa órbita. Todos nós estamos interdependentes do outro. E hoje, com a tecnologia, cada vez mais isso fica mais claro, né? Falando da sintonia em grupo. Quereis ser felizes? Trabalhai pela felicidade coletiva. Quereis ser bons? Laborai para a bondade dos outros. Quereis ser alegres? Espalhai alegria por onde passardes. O amor vos agrada? Então amai tudo e a todos, que a vida vos retribuirá, pelo que fizestes a vossos semelhantes. Nós estamos superligados uns aos outros, queiramos ou não. Esta é a lei. Cada ser e cada coisa representam elos na vinculação universal, e a força que mantém a nossa coesão é o Pai Celestial, que nos abençoa em todos os instantes pela sintonia do amor e pela caridade, que nos identifica como espíritos livres de ignorância, como almas a caminho da imperturbável serenidade. E assim, ainda continuando a nossa lição, Aniceto coloca: André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior
não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. Daí a importância dos países solares, da alegria dos países solares. Por que os países mais nebulosos e os países mais frios existem mais casos de suicídio? Eles perdem a ação da luz solar. O Sol é como se fosse o Deus, a presença de Deus na Terra, né? Ele é o mais poderoso de todos os elementos da natureza. As nossas caminhadas ao ar livre, o nosso contato com o Sol, o nosso agradecimento à natureza, o nosso contato com a natureza nos limpa também das formas pensamentos, né? Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Eu trouxe um pouquinho aqui para nós, falando em pensamento, falando em criação mental, como nós médicos, na visão de Miramês, podemos atuar em nossos pacientes de uma forma não somente através dos remédios da medicina. Médico ideal. Desanuviai a vossa mente, doutor, antes de qualquer visita aos que padecem. Juntamente com os recursos que a ciência possui, usai o autodomínio, a autossugestão, primeiramente para vós mesmos, de coragem, de alegria, de amor, pois quando pensardes nessas qualidades superiores, já estarás transmitindo, por ondas espirituais, as irradiações equivalentes ao estado de espírito em que vos encontrais. Purificai a vossa mente com pensamentos nobres, elevai as vossas ideias para que elas sirvam em todas as direções. Os filhos de Deus que vieram ao mundo com a missão de criar, de curar, assumiram compromissos sérios diante da consciência, a consciência deles mesmos. Analisai e senti as responsabilidades. Mesmo sendo médico, amanhã precisareis do vosso colega no leito da dor ou da despedida. Doutor, o médico ideal é aquele que tem como companhia invisível o médico de todos os médicos, o Cristo. Complementai a vossa ciência de curar o corpo físico com a ciência de curar a alma, que encontrarei as equações de todos os problemas físicos e espirituais de vossos pacientes.